Por que a Bíblia não é um livro sagrado? As políticas que a moldaram e a moldam até hoje. Existem dezenas de versões, cada uma com seu público e objetivo específico, principalmente seu uso como objeto de manipulação política. A volúpia das traduções, ideias e julgamentos demonstra a importância e a influência global da Bíblia que, ao longo dos séculos, foi transformada em um mecanismo de alienação e criação de novas leituras, propiciando a abertura de diversas seitas e credos que se dizem cristãs, mas na verdade não o são. Hoje se tem até seitas dos Novos Cruzados, Legendários e tantas outras que aplicam uma operação psíquica na tentativa de manipular textos sagrados para masculinizar os homens numa tentativa de brutalização em nome de Deus, mas que não passa de apito de cachorro ao movimento neofascista. Jesus não era cristão, a religião que deturpou seu fundador, uma história ocultada para controlar o mundo. Existe um homem cujo nome ecoa há 2 milênios, mas e se a história que nos contaram sobre ele for uma mentira? E se o verdadeiro Jesus não for a figura que as igrejas pregam, mas um mestre de segredos tão profundos que precisaram ser apagados para nos controlar? Para encontrar o homem real, precisamos primeiro mergulhar no caldeirão em que ele viveu. Jerusalém, no primeiro século, não era um lugar de paz, era um campo de batalha espiritual. Os judeus, o povo escolhido, perguntavam-se em desespero: por que estamos sob o jugo de impérios estrangeiros? Por que nosso Deus permite que seu templo seja profanado? Dessa crise de fé nasceu uma resposta explosiva: a escatologia apocalíptica. O fim dos tempos não era uma metáfora, era uma expectativa visceral. Deus iria retornar num cataclisma de fúria divina para esmagar os impérios ímpios e resgatar seu povo. E nesta paisagem fervilhante surgiam profetas, e Jesus era um deles. Mas Jesus não estava sozinho. O mundo ao seu redor era um cruzamento de impérios e ideias. De Platão, ele poderia ter absorvido a ideia de um Deus perfeito, o bem, do qual emana uma realidade superior. Dos persas, do zoroastrismo, veio a batalha cósmica entre a luz e as trevas, a vinda de um Messias e a ressurreição dos mortos. Do Oriente, do budismo e hinduísmo, o conceito de que nossa realidade é uma ilusão, Maya, da qual precisamos nos libertar, Moksha. Ele era um sintetizador, um gênio religioso que teceu esses fios em um novo tapete de significado. E ele não fundou o cristianismo. A religião que ele realmente fundou era o gnosticismo. Os evangelhos da Bíblia nos mostram a camada pública de seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma mensagem de consolo para os oprimidos. Mas havia uma camada interna para os discípulos, que pediam um abandono radical do mundo material. E depois, havia a camada secreta, um evangelho proibido, descoberto em Nag Hammadi em 1945, o Evangelho de Tomé, guarda-chave. Ele fala de uma luz dentro de um homem de luz, e para decifrar isso, precisamos da cosmologia gnóstica. No princípio existia a mônada, uma, perfeita, incompreensível e fonte de toda a perfeição. Deste, emanações divinas, áions, surgiram. Um deles, Sofia, sabedoria, em um ato de arrogância divina, tentou criar sozinha, sem seu par e sem a permissão da mônada. Desse ato imperfeito, ela deu à luz um monstro, um Deus deformado, ignorante de sua própria origem. Este Deus ignorante, este demiurgo, acreditava ser o único Deus. Seu nome é Yahweh. Cego e arrogante, ele criou o mundo material, esta prisão de carne, dor e sofrimento em que vivemos. Este é o Deus do Antigo Testamento. Esta é a origem do mal. E então, a frase bem-aventurados os pobres de espírito ganha um significado radical e perigoso. Os ricos e poderosos são aqueles que melhor jogam o jogo do demiurgo. Eles prosperam em sua criação corrupta. Os pobres, os que não se encaixam, os que sofrem, eles são abençoados porque não participam plenamente desta ilusão maligna.
e a luz dentro do homem de luz é a centelha divina, um fragmento da mônada, do verdadeiro Deus, preso dentro de nós, neste vaso de carne criado pelo Deus falso. Nós não estamos quebrados por um pecado original, nós estamos aprisionados. E Jesus? Jesus não era o filho de Yahweh, ele era um emissário da mônada, o verdadeiro Deus. Ele veio à Terra não para morrer por nossos pecados em um sacrifício sangrento para acalmar a ira de um Deus irado, mas para nos despertar, para nos revelar a verdade, que este mundo é uma mentira, que o Deus que nos ensinaram a temer é um carcereiro e que a centelha divina dentro de nós é nossa passagem de volta para casa, para a realidade perfeita. Sua morte na cruz não foi uma expiação, foi o ato final de um mestre que sabia que a morte física é a libertação da prisão material. E foi um choque necessário, um evento tão chocante que forçou as pessoas a olharem para ele, a questionarem, a buscarem seus ensinamentos mais profundos. Então, como fomos do Jesus gnóstico, o libertador de mentes, para o Jesus do cristianismo, o Cordeiro sacrificial? Os romanos o crucificaram para silenciá-lo, mas, ironicamente, o transformaram em um mártir. Sua mensagem começou a se espalhar, mas foi um homem, Paulo, que não conheceu Jesus em vida, que sistematicamente reinterpretou, reformulou e, alguns diriam, distorceu seus ensinamentos. Ele transformou a mensagem de autoconhecimento e iluminação interior em uma religião de salvação externa, de dogma, de pecado original e de submissão a uma autoridade. O Cristo gnóstico, que nos dizia que a divindade estava dentro de nós, foi substituído pelo Cristo celestial, que devemos adorar lá fora. A centelha divina foi ofuscada pela culpa original, a libertação pela obediência. O verdadeiro Jesus, o mestre dos segredos proibidos, foi apagado. Sua voz foi soterrada sob camadas de doutrina e poder. Por quê? Porque uma mensagem que diz que você é divino, que você não precisa de intermediários, que a autoridade religiosa é uma farsa e que o Deus que eles pregam é uma farsa maior ainda, essa mensagem não pode ser controlada. Eles apagaram o Jesus real para controlar você. A pergunta que fica é: você está pronto para redescobri-lo?